Olá, bom dia a todas e todos. Agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradeço na pessoa do Tiago Amparo, mas também do Roberto Quiroga, que fez essa facilitação aí para conseguirmos estar aqui hoje. Como o Tiago disse, eu sou do Instituto Ethos. O Instituto Ethos é um instituto que trabalha com responsabilidade empresarial. Nesse instituto, eu coordeno a área de práticas empresariais em políticas públicas, com ênfase nos projetos em direitos humanos. Para hoje, aqui, o que a gente pretende trazer é um diagnóstico do cenário das empresas, né? A gente sabe que as empresas também têm a sua parte de fragilidades em relação à questão da desigualdade, assim como o mercado de direito, o mercado de trabalho corporativo também tem esse desafio a ser enfrentado. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da perspectiva das empresas nesse cenário. O Instituto Ethos, desde 2003, realiza o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Esse perfil ele busca não só dar um diagnóstico de como está a situação racial, né, mas também fazer as inter-relações delas, bem como de outras vulnerabilidades, né? Como o tema aqui nosso é a questão da desigualdade racial, aproveitando que a gente está na Semana da Consciência Negra, eu vou focar apenas nesse aspecto, né? Mas fica o convite para vocês visitarem o perfil enquanto um todo. O perfil aponta para a gente uma disparidade de gênero, mas, acima de tudo, aponta uma disparidade de raça quando a gente faz análise de cargos, né? A gente vê que os negros, usando a classificação do IBGE, pretos e pardos, eles são a maioria em cargos mais baixos dentro das estruturas empresariais, como aprendizes e trainees. Mas, quando a gente faz a análise dos cargos maiores, especialmente os cargos executivos, a gente vê que há um déficit gigantesco na participação de negros dentro desses espaços. Então, se vocês olharem, negros são hoje cerca de 4,7% apenas dos cargos do quadro executivo das grandes empresas. Se a gente está falando do conselho de administração, é um número ainda mais reduzido, né? Enfim, mas quando a gente faz os cruzamentos de gênero e raça, a gente vê que a gente precisa pensar também na questão da mulher negra dentro dos espaços corporativos, né? O nosso perfil ele aponta que as mulheres negras, quando a gente está falando de cargos executivos, elas são 0,4% dos cargos nesses espaços. O que isso quer dizer? Quer dizer que dos 548 diretores com os quais nós fizemos análise, havia apenas 2 mulheres negras. Então, acho que quando a gente pensa na questão racial dentro do mercado corporativo, dentro do mundo empresarial, e aí, inclusive, dentro do mercado jurídico, a gente tem que fazer um olhar atento para a mulher negra, que ela está numa situação ainda maior de vulnerabilidade, ainda maior de exclusão, porque, somada às dificuldades raciais que elas encontram, elas ainda têm as dificuldades de gênero, que a gente sabe que ainda hoje é um limitador para a presença das mulheres e, mais ainda, para a ascensão das mulheres dentro dos espaços de poder. Então, aqui a gente faz alguns diagnósticos. A gente tem alguns desafios, desculpa. Primeiro, a questão da subrepresentação de negros e negras, né? E quando a gente está falando agora de subrepresentação, a gente não está falando apenas da representatividade da existência, como eu costumo chamar, né? A gente vê muitos casos do negro único, da negra única. Então, há muitos espaços eles falam: nós não somos, nós estamos fazendo políticas para a inclusão, nós temos até um negro, até um advogado negro, até um promotor negro, até uma promotora negra. Mas é sempre isso, o caso único, o caso isolado. A gente não está aqui pleiteando a representatividade da existência. A gente tem que pleitear a representatividade da proporcionalidade. Se a gente está falando que os negros são a maioria na sociedade brasileira, então a gente quer algo que seja mais ou menos similar, né? E aí eu acho que é interessante fazer uma comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o movimento negro nos Estados Unidos sempre aponta que há uma grande disparidade entre negros e brancos dentro
dos espaços corporativos, do mundo empresarial estadunidense. Mas lá eles são extremamente mais representativos do que no Brasil, né? Enquanto a população negra nos Estados Unidos gira em torno de 12% e você tem 9% de negros dentro do mundo empresarial, nesses cargos executivos, aqui no Brasil, que a gente tem uma população de cerca de 52% de negros, esse número chega a 4,5%. Então, a gente vê que a gente está numa disparidade, a gente tem um desnível 10 vezes maior, né, de falta de representatividade de negro nesses espaços. Então, ainda é um desafio. A gente também aponta que há uma disparidade hierárquica e dificuldades de ascensão. Então, não basta apenas o negro entrar nesses espaços, a gente também precisa discutir como mantê-los nesses espaços e como fazer com que sejam pensadas políticas que possam favorecer a ascensão a cargos, de fato, maiores e cargos executivos, né? Isso tanto para negros, mas também com enfoque nas mulheres negras. Uma pesquisa recente da FGV apontou que as mulheres, quando voltam da licença maternidade, elas saem dos espaços no máximo em 2 anos, né? Isso tem um impacto ainda maior se a gente for pensar a questão das mulheres negras, que ficam sempre nessa vulnerabilidade de tentar fazer com que tome conta do lar, das atividades que a sociedade espera que cabem à mulher e consiga conciliar isso com a atividade do mundo empresarial. E na questão da mulher negra tem um recorte diferenciado, porque enquanto as mulheres brancas têm, historicamente, relações mais estáveis e estruturas familiares mais estáveis, esse não é o caso das mulheres negras, né? A gente tem vários estudos que mostram que as mulheres negras, quando exercem a maternidade, exercem de uma forma sozinha, né? Então, elas têm ainda mais dificuldade de dar continuidade e ascensão dentro dos mercados de trabalho. Um ponto que a gente destaca também no perfil, e isso cabe tanto para mulheres brancas quanto para mulheres negras, é que as mulheres têm o maior nível de instrução. Então, não faz sentido a gente ver que elas não conseguem fazer a ascensão para isso. Então, aquela desculpa da capacitação que muitos utilizam, né? A pessoa não está capacitada, as pessoas não estão qualificadas o suficiente, a gente vê que, quando a gente faz esse recorte de gênero, ele não é uma afirmação sólida. Um outro viés do perfil é que a gente trata da perspectiva do gestor. E isso é importante porque, se não temos gestores sensibilizados, se não temos gestores que estão pensando que a realidade que está na sua empresa hoje não é adequada para a existência de uma sociedade mais justa e igualmente responsável, a gente não consegue ter avanços. E isso vai refletir também nas políticas de ações afirmativas. O perfil, ele faz uma... Opa, desculpa. É que a minha apresentação está um pouco mais longa do que o meu tempo, né? Então, eu estou tirando um pouquinho aqui. O perfil, ele traz o olhar do gestor sobre essa questão. E muitos dos gestores acreditam que a presença dos negros ela está adequada, né? Ele não vê problema nessa presença. Ainda a gente vê que há uma dificuldade das pessoas reconhecerem que essa ausência de negros, e especialmente a ausência de negros nos espaços de influências, nos altos cargos das empresas, é, de fato, um problema. Os gestores eles estão mais mobilizados quando se fala da questão de gênero isolada, né? Então, a gente tem aqui uma mostra que, quando a gente está falando de políticas de ações afirmativas para mulheres, a gente tem mais políticas de ações afirmativas, ainda que sejam poucas, né? Cerca de 30% das empresas com quem nós conversamos apontaram que existem algum tipo de política de ação afirmativa para a inclusão de gênero e para a promoção de mulheres e para a ascensão de mulheres dentro do mercado corporativo, dentro das suas estruturas corporativas. Mas, quando a gente está falando de negros, essa porcentagem é bem menor. Está errado o número, ali é 15%. Tá? Desculpa, o azulzinho. Isso ainda é um grande desafio, né? Para a gente mudar as práticas empresariais. Desculpa, o estudo que a gente fez, o diagnóstico do perfil, ele aponta que, se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente está fazendo hoje, na mesma dinâmica de práticas e propostas, a gente vai demorar 80 anos para conseguir alcançar uma igualdade minimamente representativa dentro do universo corporativo das empresas. Então, a gente tem aqui um desafio muito grande, um desafio muito importante, é um desafio que precisa da sensibilização dos gestores, de um olhar diferenciado dos gestores para avançar nessa questão. E a gente vê que as empresas
têm uma responsabilidade sobre isso, e a gente vê que tem empresas que estão, de fato, tentando adotar políticas que visam minar isso, né? Então, o Instituto Eto, junto com o CERT, tem uma iniciativa chamada Coalizão Empresarial pela Equidade de Gênero Equidade Racial e de Gênero, que a gente vê que tem empresas que já estão criando práticas muito interessantes para assustar isso. Então, desde mecanismos fáceis, assim, de flexibilizar regras rígidas de contratação, né? Então, aquela questão de privilegiar sempre as escolas de elite, ou privilegiar aquele candidato que tem bagagem internacional, que fale 4 línguas. Então, a gente vê empresas que estão flexibilizando essas regras, adotando políticas bem no cerne da questão para evitar uma influência do avaliador, como é a questão dos currículos cegos, né? Dos testes seletivos que não tem o contato direto prévio com a pessoa para já não eliminá-la de cara, porque às vezes isso está enraizado no viés daquele que está entrevistando, e empresas que estão adotando práticas voltadas para a captação de certos profissionais naquelas atividades que eles querem que essa pessoa tenha habilidade, mas não colocar isso como um cerceamento desde pronto, como é o caso de inglês. A gente tem empresas multinacionais, inclusive, que estão tirando o inglês enquanto requisito obrigatório para o ingresso nessas carreiras, né? Deixa eu ver. Aqui tem uma série de políticas de ações afirmativas que as empresas estão fazendo nesse sentido, que a gente usa como diagnóstico no perfil. Mas, para concluir, o que eu queria falar é que é importante a gente focar nessa questão da ausência, né? A ausência e, na verdade, a exclusão sistêmica, né, de negros e negras nesses espaços de poder, e aí eu digo não só no espaço do mundo corporativo, mas a gente vê que essa exclusão também acontece no mundo do direito, no judiciário. O censo do judiciário aponta que, né, negros são cerca de 14% dos juízes. No Ministério Público, a gente também tem dados bem alarmantes, apesar do Ministério Público nunca ter feito um censo, mas tem quando eles começaram a discutir as cotas no Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho solicitou que todos os ministérios públicos apresentassem os seus dados, né, de como é a representatividade de promotores negros nas suas estruturas. Então, teve estados que apresentaram que tinha 0 negros, e teve estados que apresentaram que, assim, altamente negros, como é o caso da Bahia, que colocou que haviam 6 promotores negros dentro de uma estrutura de 900 promotores. Então, a gente vê que a disparidade ela ainda é muito grande, né? E isso é mais uma forma de você perpetuar o racismo e perpetuar as desigualdades raciais e sociais existentes na sociedade hoje. Então, se a gente não cria medidas para combater isso agora, a gente não vai conseguir colher nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de avanço mais para frente, né? Fico à disposição para conversar, acho que já deu o meu tempo. Muito obrigada pelo convite.